Por que que o processo do Lula foi julgado pelo Moro, se o processo do Lula seria julgado em São Paulo, porque é relativo a um imóvel de São Paulo? A resposta está numa coisa que chama conexão. O Ministério Público Federal criou uma conexão. Ele falou o seguinte, olha, o triplex do Guarujá foi pago com dinheiro da Petrobras. Quando ele criou essa possível conexão, ele criou uma possibilidade do processo ir lá para a mão do Moro. Aí o que que aconteceu? Eles continuaram com essa mentira, né, de que havia uma ligação com a Petrobras, e o povo até acreditou que existia alguma ligação com a Petrobras para justificar o Moro ser o julgador do processo. Só que depois o próprio Moro falou que não existe nenhuma ligação com a Petrobras. Se não existe, tinha que devolver para cá. Se não existe ligação com a Petrobras, não existe a competência do Moro para julgar o caso. Aí acontece uma coisa que no direito penal, Léo, no Código de Processo Penal, acontece uma coisa que chama-se prorrogação da competência. A prorrogação da competência, ela acontece para ter um proveito do julgamento, mas só se a parte não alegar nada, se o Lula não tivesse falado nada. Mas o Lula, através da defesa, está brigando por causa dessa incompetência do Moro desde o início. Então agora que veio à tona o fato do Moro não ser competente não é porque ele não é bom juiz, não ser competente porque o caso aconteceu em São Paulo, deveria ser julgado em São Paulo. Como não tem ligação com a Petrobras, o que que a esquerda deveria estar fazendo hoje? Batendo em cima dessa tecla de tribunal de exceção para que o mundo inteiro ficasse sabendo que um ex-presidente do Brasil foi julgado e condenado num tribunal de exceção. No entanto, as pessoas ainda não se tocaram para o tamanho do erro de processo que é isso. Por quê? Um juiz ele tem o total direito de decidir sobre a causa. Se ele achar que há um ticketzinho de pedágio, para mim é prova de que o Lula é dono de um triplex. O juiz tem esse direito. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa Constituição dá para o juiz uma coisa que chama livre convencimento motivado. O juiz tem o livre convencimento motivado e a gente está numa situação complexa porque o Moro tem o livre convencimento motivado, que é um livre convencimento até antes mesmo de ver o processo. Acima do Moro, quem julga o caso do Moro, que no caso são os 3 desembargadores, eles também têm o livre convencimento motivado, que antes mesmo de receber o processo, eles já falaram que iam manter a condenação do Lula. Então, é um tribunal de exceção que foi feito especialmente para condenar o ex-presidente Lula. A única finalidade de tudo isso é tirar o Lula da eleição, tá A finalidade disso é tirar o Lula da eleição. As pessoas que se iludiram com aquela história de que a Lava Jato era uma luta contra a corrupção, eu gostaria que elas me respondessem agora por que a absolvição dos demais envolvidos foi mantida em segunda instância. Me respondam isso e o caso está encerrado. Mas vamos pensar, o que é importante agora, Léo? O que é importante agora é as pessoas se unirem em cima dessa incompetência territorial superveniente e entenderem que o que a gente tem que brigar é para que o mundo fique sabendo e para que as pessoas mais humildes entendam que o Tribunal Sérgio Moro foi constituído para julgar o Lula. Assim como a gente tem, por exemplo, o Gilmar Mendes que julga o Aécio, que é uma coisa muito errada, julga ele sempre a favor, a gente criou um tribunal para julgar o Lula contra o Gilmar Mendes, é um tribunal de exceção a favor do Aécio, assim como o Sérgio Moro é um tribunal de exceção a favor do Lula. Contra o Lula. Contra o Lula. O Lula não tem aquilo que a Constituição brasileira resguarda a todo brasileiro, que é o princípio do juiz natural. O Lula tem o princípio do juiz garantido. Qualquer coisa que acontece com o Lula, o Lula foi lá e discutiu na porta da casa dele. Manda pro Sérgio Moro. Aconteceu outra coisa.